Oculta aos olhos por séculos, uma descoberta extraordinária veio à luz em Jerusalém. Após mais de 2000 anos, degraus antigos foram revelados no renomado Tanque de Siloé, local de profunda relevância, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ao longo de mais de 2000 anos, o Tanque de Siloé tem sido um dos lugares mais enigmáticos e espiritualmente significativos da cidade. Mais do que um sítio histórico, trata-se de um testemunho vivo da veracidade bíblica e da continuidade da tradição religiosa que moldou gerações. Sepultado sob camadas de terra e séculos de silêncio, o local revelou recentemente achados que repercutiram em todo o mundo. O que foi encontrado confirma de modo direto registros feitos pelas Escrituras há milhares de anos. Não se trata apenas de arqueologia, mas de evidência histórica, que dialoga com a profecia e se manifesta diante dos nossos olhos, reforçando a conexão entre narrativa sagrada e realidade material. O Tanque de Siloé é amplamente conhecido pelo milagre descrito no capítulo 9 do Evangelho segundo João. A cura do homem cego de nascença. Jesus encontrou um homem que jamais havia enxergado. Questionado pelos discípulos sobre se a cegueira decorria de pecado, respondeu que não se tratava disso, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Em seguida, cuspiu no chão, fez lodo, aplicou-o sobre os olhos do homem e ordenou: "Vai lavar-te no tanque de Siloé." O homem obedeceu, desceu até o tanque, lavou-se e, pela primeira vez em sua vida, passou a ver. O acontecimento marcou não apenas a restauração física da visão, mas também um sinal espiritual destinado a revelar a identidade e a missão de Cristo. Durante séculos, críticos ridicularizaram esse relato, alegando que o tanque não existia, que o Evangelho fora redigido tardiamente e que o milagre era invenção literária. Contudo, no ano de 2004, tudo mudou. Operários que realizavam reparos em uma tubulação na encosta sul da cidade de Davi encontraram degraus de pedra. Arqueólogos foram acionados e, ao removerem a terra, descobriram uma ampla escadaria que conduzia a um grande reservatório. Era muito maior e mais imponente do que o pequeno tanque da era bizantina, que por longo tempo fora confundido com o bíblico. As evidências eram inequívocas. Tratava-se do verdadeiro Tanque de Siloé, soterrado e esquecido por quase 2 milênios. A descrição evangélica deixava de ser considerada alegoria e reafirmava-se como registro histórico concreto e verificável. Para compreender a origem do tanque, é necessário retroceder cerca de 700 anos antes de Cristo, ao reinado do rei Ezequias. Jerusalém enfrentava a ameaça do Império Assírio sob o comando de Senaqueribe, que conquistava cidades sucessivamente e impunha seu domínio com rigor. A principal fonte de água da cidade, a fonte de Gion, situava-se fora das muralhas, vulnerável ao inimigo. Caso fosse capturada, a cidade sucumbiria rapidamente pela falta de abastecimento. Ezequias ordenou então a escavação de um túnel através da rocha sólida, com aproximadamente 1.750 pés de extensão, para conduzir as águas da fonte com segurança ao interior da cidade. O segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20, registra esse feito ao mencionar o reservatório e o aqueduto construídos para trazer água a Jerusalém. O túnel permanece até hoje, e suas águas alimentavam o tanque de Siloé. Mais do que estratégia de sobrevivência, foi instrumento de preservação do povo diante da ameaça assíria e expressão de confiança na promessa divina de livramento. Após o exílio babilônico, Neemias também menciona o local. No capítulo 3, versículo 15, relata que Salum, filho de Col-Rose, reparou a porta da fonte, o muro junto ao jardim do rei e os degraus que descem ao tanque de Siloé. Isso demonstra que o tanque permaneceu central na vida urbana, religiosa e social de Jerusalém. A fonte de Gion era a origem das águas que, conduzidas pelo túnel de Ezequias, abasteciam o reservatório, onde os adoradores realizavam purificações rituais antes de subir ao templo
integrando o espaço físico ao culto e à esperança messiânica. Uma das descobertas mais impressionantes ocorreu depois da identificação do tanque. Arqueólogos localizaram uma ampla via pavimentada em pedra que partia do tanque de Siloé e se estendia até o monte do templo. Tratava-se da principal rota de peregrinação da Jerusalém antiga. Peregrinos de todo Israel lavavam-se no tanque para purificação ritual e, em seguida, percorriam essa estrada rumo ao templo, entoando cânticos e orações enquanto ascendiam. O Evangelho segundo João, capítulo 7, relata que durante a festa dos tabernáculos, Jesus proclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva." Essas palavras adquirem significado ainda mais profundo à luz das práticas da época, quando sacerdotes e peregrinos levavam água do tanque de Siloé ao templo como parte das cerimônias festivas. Ao declarar-se a verdadeira água viva, Jesus vinculava-se simbolicamente ao próprio local e reinterpretava os rituais à luz de sua missão. Durante as escavações da via, milhares de moedas foram encontradas, perdidas por peregrinos no trajeto entre o tanque e o templo. Muitas datam do primeiro século, incluindo uma cunhada no ano 29 d.C., período central do ministério de Jesus. Isso demonstra que o tanque e a estrada estavam em pleno uso exatamente na época descrita pelos evangelhos. Assim, os relatos bíblicos mostram-se enraizados em lugares, tempos e personagens históricos reais, afastando a hipótese de construções simbólicas tardias. Por anos, críticos negaram a existência do tanque de Siloé, classificando o milagre da cura do cego como invenção e as práticas de peregrinação como exagero. Contudo, as evidências arqueológicas, os degraus monumentais, a estrada pavimentada e as moedas datadas confirmam a historicidade do cenário descrito nas Escrituras. O tanque é real, assim como o contexto em que o milagre ocorreu, fortalecendo o diálogo entre fé e pesquisa científica. O tanque de Siloé foi lugar de vida e de visão. Nos dias de Ezequias, suas águas contribuíram para preservar Jerusalém da ameaça assíria. No tempo de Jesus, tornaram-se cenário da abertura dos olhos de um cego, revelando a luz divina em meio à escuridão. Em nossos dias, sua redescoberta lança nova luz sobre a confiabilidade histórica do texto bíblico e desafia o ceticismo contemporâneo. No Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 5, Jesus declara: "Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." O tanque permanece como testemunho silencioso dessa afirmação. Aquilo que esteve oculto por quase 2000 anos veio novamente à luz. O tanque de Siloé, com seus degraus monumentais, a estrada que o liga ao templo, as moedas do período de Cristo e suas conexões com Ezequias, Neemias e os profetas, reafirma a consistência histórica das Escrituras. Mais do que um achado arqueológico, trata-se de confirmação de que a mensagem do Evangelho está firmemente ancorada na história. É testemunho de que Jesus Cristo, a água viva, continua a abrir os olhos dos cegos, tanto no sentido físico quanto espiritual, convidando cada geração a reconhecer a verdade revelada. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!